dia, meus queridos. Estamos aqui para mais uma aula do ensino confirmatório. Essa será a aula número 23, os patriarcas de Israel. Antes, vamos pedir ao nosso querido Deus que nos dê sabedoria e entendimento e envie do seu Santo Espírito para nos guiar. Amém? Os patriarcas de Israel são bem conhecidos: Abraão, Isaque e Jacó. Através da vida deles, vamos poder aprender muitas coisas importantes sobre a forma como Deus quer seus filhos que eles vivam. Além disso, vamos ver que há uma história que na Bíblia começa com o povo de Israel e culmina com a igreja, o corpo de Cristo. Primeiro vamos ver sobre Abraão. Sabemos que existem consequências para ações que praticamos. O que fazemos pode desencadear uma série de acontecimentos que durem até muito tempo após a nossa morte. Quando tomamos uma decisão, a maioria de nós pensa somente nas consequências imediatas. Este engano é cometido com frequência pelo fato de termos um período de vida relativamente curto. Abraão teve uma escolha a fazer. Sua decisão consistia em partir com a família e os pertences para terras desconhecidas ou permanecer exatamente onde estava. Ele precisava decidir entre a segurança do que possuía e a incerteza de viajar sob a direção de Deus. Tudo com o que ele contava para prosseguir era a promessa de que Deus iria guiá-lo e abençoá-lo. Abraão dificilmente poderia imaginar quanto o futuro dependia de sua decisão, mas sua obediência afetou a história do mundo inteiro. A decisão firme de obedecer e seguir a Deus resultou no desenvolvimento da nação que seria usada por Deus ao visitar Ele próprio a terra. Quando Jesus Cristo veio ao mundo, a promessa de Deus foi cumprida. Gênesis capítulo 12, versículo 1. E através de Abraão, o mundo inteiro foi abençoado. Pontos fortes e êxitos. Sua fé agradou a Deus. Tornou-se o fundador da nação judaica. Foi respeitado pelos outros e corajoso ao defender a família a qualquer preço. Foi um pai cuidadoso, não apenas para sua família, mas praticou hospitalidade para com as outras pessoas. Foi um fazendeiro bem-sucedido. Tinha costume de evitar conflitos, mas quando estes eram inevitáveis, permitia que seu oponente estabelecesse as regras para a disputa. Agora, as fraquezas e erros. Quando estava sob pressão, ele distorcia a verdade. Lições de vida. Deus requer de nós dependência, confiança e fé nele, não fé em nossas habilidades de agradá-lo. Desde o princípio, o plano de Deus tem sido permitir que todas as pessoas o conheçam. Para alcançarmos alguma bênção, precisamos obedecer a Deus. Deus pretende usar até as coisas estranhas para nos ensinar a confiar nele. Agora, informações essenciais. Locais. Nascido em Ur dos Caldeus, passou a maior parte da vida na terra de Canaã. Ocupações de Abraão: rico e bem-sucedido, criador de gado. Familiares: irmãos Naor e Harã, pai Tera, esposa Sara, sobrinho Ló, filhos Ismael e Isaque, e teve ainda mais 5 filhos com Cretura, sua segunda esposa. Sua história está escrita em Gênesis nos capítulos 12 até o 24. Versículo-chave: Abraão creu em Deus, e por isso o Senhor o aceitou. Gênesis capítulo 15, versículo 6. Agora vamos à história de Ló. Algumas pessoas simplesmente se deixam levar pela vida. Quando se veem com a chance de optar, suas escolhas tendem a seguir o caminho de menor dificuldade. Ló, sobrinho de Abraão, era uma pessoa assim. Ló perdeu seu pai quando ainda era muito jovem. Embora tivesse sido difícil para ele, não lhe faltaram exemplos de padrões de comportamento. Seu avô, Tera, e seu tio, Abraão, o educaram. Ainda assim,
Ló não desenvolveu seu senso de propósito. Durante toda a vida, ele foi tão apegado ao presente que parecia incapaz de ver as consequências dos seus atos. Quando Ló desviou-se da direção, sua vida deu uma volta terrível. Ele estava tão apegado à cultura pecaminosa de seus dias que não queria abandoná-la, e isto terminou levando-o a uma direção específica, a destruição. No entanto, Ló é chamado de justo no Novo Testamento, 2 Pedro, capítulo 2, versículos 7 e 8. A história de Ló nos proporciona a esperança de que Deus perdoa e faz surgir circunstâncias positivas apesar do pecado. Em que direção está a sua vida? Você está se aproximando de Deus ou afastando-se dele? Caso esteja afastado, a escolha em direção a Deus pode parecer difícil, mas é a melhor que todas as outras opções. Ló e sua esposa e suas filhas deixaram Sodoma no dia de sua destruição. A esposa olhou para trás em direção à cidade, em desobediência à ordem expressa de Deus, e morreu imediatamente, transformando-se em uma estátua de sal. E o Senhor Jesus Cristo a utiliza como exemplo para alertar a sua igreja. Ele diz: lembrai-vos da mulher de Ló. É uma advertência solene, quando nós consideramos que Jesus está falando da sua segunda vinda, quando virá julgar o mundo. Ele está descrevendo o estado terrível de despreparo no qual muitos serão achados. Os últimos dias estão na sua mente quando ele nos diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Lucas capítulo 18, versículo 32. Pontos fortes e êxitos da vida de Ló. Foi um homem de negócios bem-sucedido. Pedro o chama de o justo. Agora, as fraquezas e os erros de Ló. Costumava fugir das decisões e depois escolhia a saída mais fácil. Ao receber a opção de escolha, sua primeira reação era pensar em si mesmo. Lições de vida. Deus requer de nós mais do que simplesmente seguir a vida. Ele deseja que sejamos influências para Ele. Informações essenciais. Locais. A princípio morou em Ur dos Caldeus e depois mudou-se para Canaã com Abraão. Por fim, mudou-se para a perversa cidade de Sodoma. Ocupações de Ló. Rico fazendeiro de gado e ovelhas, uma autoridade na cidade. Familiares. Pai, Harã, adotado por Abraão quando seu pai morreu. O nome de sua esposa, que foi transformada em estátuas de sal, não é mencionada na Bíblia. Versículo-chave. E como ele estava demorando, os anjos pegaram pela mão Ló, a sua mulher e as suas filhas, e os levaram para fora da cidade, pois o Senhor teve compaixão de Ló. Gênesis capítulo 19, versículo 16. A história de Ló encontra-se em Gênesis capítulo 11, versículo 27 e no capítulo 19. Ele também é mencionado em Deuteronômio capítulo 2, versículo 9, em Lucas capítulo 17, versículos 28 ao 32 e em 2 Pedro capítulo 2, versículos 7 e 8. Agora vamos à história de Isaac. Um nome pode demonstrar grande autoridade. Muitos nomes bíblicos costumavam descrever fatos importantes sobre o passado de alguém, bem como as esperanças para o futuro. A escolha do nome Isaac, Eli, para o filho de Abraão e Sara, deve ter causado uma variedade de sentimentos a cada vez que era pronunciado. Algumas vezes deve tê-los feito lembrar de seu riso atônito quando Deus anunciou que teriam um filho em idade avançada. Em outros momentos, o nome deve ser trazido à memória os sentimentos de alegria ao receberem a tão esperada resposta às orações por um filho. Era um testemunho do poder de Deus em tornar realidade a sua promessa.
Em uma família de vigorosos desbravadores, Isaac era tipo quieto, que se importava mais com seus próprios negócios, a menos que recebesse um chamado específico para agir. Ele foi o filho único, protegido desde que Sara livrou-se de Ismael até que Abraão arranjasse seu casamento com Rebeca. Em sua própria família, Isaac ocupava a posição patriarcal, mas Rebeca tinha o poder. Ao invés de ser firme, Isaac achava mais fácil mentir ou condescender a fim de evitar conflitos. Apesar desses defeitos, Isaac fazia parte dos planos de Deus. O exemplo que recebera de seu pai incluía uma grande fé no único Deus verdadeiro. A promessa de Deus de criar uma grande nação através da qual ele abençoaria o mundo foi passada de Isaac para seus filhos gêmeos. Não é raro nos identificarmos com Isaac em suas fraquezas. Mas considere um instante. Deus trabalha através das pessoas, apesar das suas falhas. Ao orar, fale com Deus que você está disponível para ser usado por Ele. Você descobrirá que a disposição de Deus em usá-lo é ainda maior que o seu desejo de ser usado. Pontos fortes e êxitos. Nasceu miraculosamente da união de Abraão e Sara, quando eles tinham 100 e 90 anos, respectivamente. Foi o primeiro descendente no cumprimento da promessa de Deus a Abraão. Parece ter sido um marido cuidadoso e consistente, pelo menos até o nascimento de seus filhos. Demonstrou grande paciência, fraqueza e erros. Costumava mentir quando era pressionado. Praticou o favoritismo entre os filhos e alienou sua esposa. Lições de vida. A paciência sempre produz recompensas. As promessas e os planos de Deus são maiores do que os das pessoas. Deus sempre cumpre suas promessas. Ele permanece fiel, embora a nossa fé seja pequena. Exercer favoritismo certamente produz conflitos familiares. Informações essenciais, locais, vários lugares no sul da Palestina, incluindo Berseba. Ocupação, rico criador de gado. Familiares, pai Abraão e Sara, meio-irmão Ismael, esposa Rebeca, filhos Esaú e Jacó. Versículo-chave: E disse Deus: Na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto perpétuo para a sua semente depois dele. Gênesis capítulo 19, versículo 17. A história de Isaque pode ser encontrada em Gênesis capítulo 17, versículo 15 e nos capítulos 35 e 29. Ele também é mencionado em Romanos capítulo 9, versículos 7 ao 10, em Hebreus capítulo 11, versículos 17 ao 20 e em Tiago capítulo 2, versículo 21. Agora vamos para a história de Jacó. Abraão, Isaque e Jacó estão entre as pessoas mais importantes do Antigo Testamento. É preciso notar que essa importância não está baseada no caráter da pessoa, mas no caráter de Deus. Esses homens conquistaram grande respeito e até mesmo temor de seus conhecidos. Eram ricos e poderosos, e contudo egoístas, capazes de mentir e enganar. Não se tratavam de heróis perfeitos, como podíamos esperar. Ao contrário, eram pessoas como nós, tentando agradar a Deus, mas sempre tropeçando em suas próprias ideias e medos próprios. Jacó era o terceiro elo no plano de Deus para iniciar uma nação descendente de Abraão. O sucesso desse plano se deu apesar da vida de Jacó. Antes de Jacó nascer, Deus prometeu que seu plano se desenvolveria através de Jacó e não através de seu irmão gêmeo Esaú. Embora a maneira de Jacó fazer as coisas nem sempre fosse a mais correta,
Suas habilidades, sua determinação e sua paciência tinham de ser reconhecidas. Ao acompanharmos a vida desde o nascimento até a morte de Jacó, vemos a mão de Deus trabalhando na vida dele. A vida de Jacó possui 4 estágios, cada qual marcado por encontro pessoal com Deus. No primeiro, Jacó corresponde à expectativa do seu nome, que significa ele agarra o calcanhar, ou ele engana. Ele agarrou o calcanhar de Esaú ao nascer, e quando fugiu de casa, também agarrou a bênção e a primogenitura, privilégio do filho mais velho. Durante sua fuga, Deus lhe apareceu no caminho, não apenas lhe confirmando a bênção, mas também despertando nele um conhecimento pessoal sobre si mesmo. No segundo estágio, Jacó experimentou a vida pelo outro ângulo ao ser manipulado e enganado por Labão. Então ocorre uma mudança curiosa. O Jacó do primeiro estágio teria simplesmente abandonado Labão. Porém, o Jacó do estágio 2, após ter decidido partir, aguardou 6 anos pela permissão de Deus. No terceiro estágio, Jacó já estava em um novo papel como agarrador. Desta vez, Jacó estava atravessando o rio Jaboque, que ficava a leste do rio Jordão, quando ele se agarrou com Deus, e não queria deixá-lo ir embora. Jacó percebeu que dependia de Deus e não queria arriscar a continuar a jornada da vida sem Deus. Seu relacionamento com Deus tornou-se essencial para a sua vida. O seu nome foi mudado para Israel, que significa ele luta com Deus. O último estágio da vida de Jacó foi ser agarrado. Deus realmente o segurou. Ao responder o convite de José para ir ao Egito, Jacó demonstrou claramente que ele não queria tomar nenhuma decisão sem a aprovação de Deus. Você consegue lembrar de alguns momentos em que Deus se revelou a você? Você é mais parecido com o jovem Jacó, forçando Deus a segui-lo no deserto de seus próprios planos e enganos? Ou você é mais parecido com o velho Jacó, que apresentou seus desejos e planos a Deus, buscando sua aprovação antes de tomar qualquer atitude? Pontos fortes e êxitos. Pai das 12 tribos de Israel. Terceiro na linhagem de Abraão no plano de Deus para a humanidade. Determinado, era disposto a trabalhar muito pelo que desejava. Bom homem de negócios. Agora as fraquezas e erros. Ao enfrentar conflitos, confiava em seus próprios recursos, ao invés de buscar a ajuda em Deus. Tendia a acumular riquezas para o seu próprio bem. Lições de vida. A segurança não está no acúmulo de bens. Todas as atitudes e intenções humanas para o bem ou para o mal são tecidas por Deus no decurso do plano. Informações essenciais. Locais: Canaã. Ocupações: pastor e proprietário de gado. Familiares: pais: Isaque e Rebeca, irmão Esaú, sogro Labão, esposas Raquel e Lia e 2 concubinas. 12 filhos e uma filha são mencionados na Bíblia. A história de Jacó pode ser encontrada em Gênesis capítulo 25, versículo 50. Ele também é mencionado em Oséias capítulo 12, versículos 2 ao 5, em Mateus capítulo 1 e 2, versículos 22 ao 32, em Atos capítulo 7, versículos 8 ao 16, em Romanos no capítulo 9, versículos 11 ao 13, e no livro de Hebreus, capítulos 11, versículo 9, nos capítulos 20 e 21. Versículo-chave: Eu estarei com você e o protegerei em todos os lugares aonde você for, e farei com que você volte para esta terra. Eu não o abandonarei até que cumpra tudo o que lhe prometi. Gênesis capítulo 28, versículo 15. Encerrado esse estudo, vamos recapitular
o que aprendemos hoje, trago as perguntas que estão na sua apostila. São elas: primeiro, quem era Abraão e o que Deus pediu para ele fazer? Segundo, como Abraão é conhecido hoje entre judeus e cristãos? Terceira pergunta, quem era Ló e qual foi a ordem de Deus para ele e sua família? Quarta pergunta, o que aconteceu com a mulher de Ló e por quê? Quinta pergunta, quem era Isaac e quais eram seus pontos fortes? Sexta pergunta, como seu filho Jacó enganou seu irmão e seu pai para conseguir ser o descendente de Isaac que se tornaria o povo de Israel? São essas as perguntas. Que Deus os abençoe e até a próxima aula.